o Senhor me colocou no coração esse desejo de mostrar dois modos distintos de contemplar a vida. Como é que você contempla a vida? Nós sabemos que nós somos e nós procedemos de acordo com o nosso olhar. O olhar define tudo. O modo como você vê é o modo como você interpreta ou não interpreta, né? É o modo como você percebe. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, se seus olhos forem bons, seu corpo será bom. Se seus olhos forem maus, o seu corpo será mau. Ou seja, é o modo como você olha, é que vai definir o seu viver, o seu andar, o seu proceder. Muitas pessoas sofrem muito. E sabemos que muito do sofrimento de muitos, na verdade, não passam de um olhar mau, de um olhar equivocado, de um olhar distorcido, de um olhar trevoso, cheio de trevas. E aí basta que você corrija o olhar e a sua vida muda. O seu viver muda. Porque sabemos que todos passam por tribulações diversas e por dificuldades diversas. Mas é possível que uns passem nas mesmas dificuldades que outro de modo diferente. Porque o olhar é diferente. E se o olhar é diferente, o coração também é diferente. Dois modos distintos de contemplar a vida. E para tanto, baseado em Eclesiastes e em 1 Coríntios, capítulo 15, nós queremos falar de duas certezas bíblicas em relação à vida. Há duas certezas. A primeira é a certeza de que todos nós nascemos para morrer. Essa é a grande verdade e certeza declarada no livro de Eclesiastes. Todos nós nascemos para morrer. E a segunda certeza, baseada em 1 Coríntios capítulo 15, é que todos nós morremos para ressuscitar. Veja que coisa maravilhosa. Inclusive esse pensamento, todos nascemos para morrer e todos morremos para ressuscitar, é uma expressão de Antônio Vieira no sermão da quarta-feira de cinzas. Que se todos pudessem ler esse sermão, embora de um padre, mas um sermão que, se lido todas as vezes, em todos os cultos das igrejas do mundo inteiro, mudaria a vida dos crentes. Um padre, com a sua pregação, talvez mudaria a vida de muitos crentes, que precisam ver a vida à luz da Bíblia, perceber isso. Eu sei que há um grande preconceito da parte dos crentes em relação aos católicos. E sei também que há um grande preconceito dos católicos em relação aos crentes. Mas esse preconceito, ele é puramente carnal. Haja vista que não se pode medir a vida espiritual ou a espiritualidade por rótulos denominacionais. Se mede a espiritualidade pelo quanto de Cristo cada um ganhou. O quanto do Espírito Santo cada um recebeu. O quanto da revelação, da verdade, foi incutida na sua mente, foi radicada no coração. É isso. O problema é que depois que começaram tanto de divisões no meio do corpo de Cristo, aí cada qual quer ser melhor que o outro. Cada grupo quer ser mais importante, mais correto, quer ser mais crente, mais salvo. Eu me lembro que na minha infância se dizia claramente que só uma determinada denominação é que ia para o céu. As outras todas iam para o inferno. Depois eu descobri que nenhuma ia para o céu. E que todas iam para o inferno. Né? Mas, isso aí é um outro tema, né? De todo modo, eu quero convidar a todos a olharem, né, para esses dois pontos da Escritura, esses dois extremos da Escritura. Eclesiastes nos trazendo essa grande verdade. Todos nós nascemos para morrer. E 1 Coríntios 15 dizendo, e todos nós morremos para ressuscitar. E aqui está um ponto fundamental. Que se nós começarmos a viver a nossa vida, vida humana, vida familiar, vida profissional e, sobretudo, a nossa vida espiritual, a partir desses dois horizontes de Eclesiastes e de 1 Coríntios capítulo 15, certamente a nossa vida será outra. Queridos, hoje em dia vivemos um grande fenômeno. Multidões e multidões de pessoas atrás de igrejas que oferecem as campanhas para as mais diversas dificuldades ou problemas.
E aí as igrejas boas de campanhas, que levam um garrafão de água nas costas, que entregam toalha cheia de suor, ou que fazem todo aquele teatro, tudo aquilo, aí tem muitos seguidores. Sabe por quê? Porque as pessoas sofrem. As pessoas estão sofrendo. Estamos vivendo num mundo agonizante. Famílias degradadas, destruídas, pessoas destruídas na alma, na mente, nas vontades, pessoas frustradas, pessoas cansadas, pessoas infelizes, sem rumo. Talvez o texto lá de Mateus capítulo 10, talvez traduza exatamente essa ideia, quando Jesus falou que o povo de Deus estava extraviado como ovelhas sem pastor, desamparadas, jogadas, como terra árida, sem água. Mas a verdade é que muito desse sofrimento é porque a verdade em relação à própria vida humana, de acordo com a Bíblia, tem sido negada. As pessoas têm sido ensinadas de maneira equivocada. Um falso evangelho tem iludido as pessoas. E aí, sempre no meio da multidão, terão aqueles ali que têm seus testemunhos, que alimentam a esperança da multidão. Mas a multidão sempre vai ser multidão. Em toda a história, as multidões sempre foram multidões, as massas sempre serão massas. Aí surge Jesus e disse: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Quando você então entende a verdade no seu espírito, no seu coração, e você ama a verdade, porque tem que amar a verdade, para abraçar a verdade, é nesse ponto que há transformações. Não existe transformação sem a verdade. Não existe salvação sem a verdade. Não existe mudança sem a verdade. Qualquer transformação ou qualquer mudança que não seja pela verdade é mentira. É placebo, é maquiagem, é máscara. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade platônica, ou a verdade aristotélica, ou a verdade das ciências. Não. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E, portanto, a verdade é o próprio Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo e a verdade que ele trouxe concernente ao Pai, à obra do Pai, ao desejo do coração do Pai, ao supremo propósito de Deus. Queridos, cada um de nós, eu queria que todos me ouvissem nessa noite, que cada um de vocês me ouvissem, e eu quero me ouvir também, porque isto é a palavra de Deus, não sou eu, que cada um ouvisse como se você estivesse sozinho aqui nesse auditório, só você, porque assim você não terá jamais a impressão de essa mensagem ser para outro. Só você. Olhar a vida pela Bíblia, se entender pela Escritura. Aí você então vai se entender como alguém que foi criado por Deus. Você não é obra do acaso. Você não é fruto do acaso. Você nasceu porque Deus te criou. E se Ele te criou, certamente você está dentro do supremo propósito de Deus. Você vai interpretar a sua vida não baseado nas suas emoções, nos seus achismos, nos seus medos, nos seus rancores. Não. Você vai interpretar a sua própria vida baseado no que Deus diz que é. Você vai se colocar dentro do propósito de Deus. Aí a sua vida ganhará sentido. Você deixará de ser uma pessoa vacilante, uma pessoa errante, para ser alguém que foi fixada, alicerçada, radicada na rocha da verdade, que é a palavra de Deus. Você encontrará sentido. Quando nós colocamos essas duas certezas, que são os dois modos distintos de olhar a vida. Você tem que olhar a vida pela perspectiva de Eclesiastes, para que você possa se reconhecer frágil, mortal, dependente, pequeno, ninguém. O problema é que o homem tem muito orgulho, tem muita presunção, muita pretensão. O que é a falta de perdão?
ou como dizem alguns, a incapacidade de perdoar, senão arrogância. Porque quem é o homem para dizer que não perdoa o outro? Quem é? Ah, pastor, eu não perdoo porque... Quem é você? Certamente você se acha muita coisa, muito grande. Não pode ser tocado, não pode ser ferido, ninguém pode falar de você, ninguém pode tocar em você. Aí então essa arrogância, ela é quebrada. Essa dura cerviz, ela é quebrada pela visão da vida, pela perspectiva de Eclesiastes. Todos nós nascemos para morrer. Mas aí se você ficar só nessa de morrer, você vai parar de escovar os dentes, vai parar de pentear o cabelo, vai parar de tomar banho, e vai ficar lá, eu nasci para morrer, eu sou uma íngua, eu sou isso. Não vai dar certo. Aí você tem que entender, é verdade que eu nasci, e como homem que sou, e como todos que são, morrerei. Mas morrerei para ressuscitar, e por isso logo eu estarei ressuscitado diante do Eterno, e portanto a minha vida vivida aqui neste mundo tem peso na eternidade. Aí você vai viver com responsabilidade, porque tudo que Deus quer é que você olhe para a sua palavra, trema diante da sua palavra, ame a sua palavra e obedeça a sua palavra. Porque nós falamos que Deus é grande, é verdade, Ele é Deus. O problema é que nós muitas vezes não o vemos de tal modo. Imagine só se Deus aparecesse aqui agora. Uma luz muito forte, e esse prédio tremesse, e você então caísse ao chão, como João na ilha de Patmos, ou Daniel lá na Mesopotâmia. E então, caído ao chão, você ouvisse uma voz bem grave: meu filho, minha filha. Aí você ouvisse o que Ele quer de você. Você faria? Hã? Vocês fariam? Pois é, Ele está falando aqui, ó. Está aqui, ó. É porque muitas vezes a Bíblia não é muito para nós a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, mas não é Deus. É Deus. É a palavra de Deus. Não muda nada. Né? Não muda nada. É porque nós temos que ter fé nisso. Então, sabemos que ao olhar a palavra de Deus e crer e obedecer, é isso que Deus quer. Deus quer um povo que entenda a sua vontade e que agora obedeça a sua vontade. E daqui a pouco eu vou falar algo para os irmãos, não agora, mas daqui a alguns minutos, é porque o grande problema é que nós temos visto muitos cristãos fiéis ao extremo, mas não fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, fiéis ao Evangelho falso que aprendeu no passado. Quando de repente se dá com o Evangelho genuíno, parece que ele é pouco atrativo, porque fala de coisas eternas. Aí a pessoa se sente incapaz de manter-se na mesma fidelidade de outrora. Pessoas que eram fiéis a Deus lá no Espiritismo, porque pensavam que Deus estava lá e que lá era a vontade de Deus. Aí fazia tudo, dava de tudo, andava quilômetros, ia longe. Aí descobre depois que aquilo não era a vontade de Deus. Aí descobre a verdade. Agora, diante da verdade, é um crente indolente, fraco, não consegue servir a Deus como servia outrora, pensando que era Deus e não era. O que aconteceu? Ou então estava no catolicismo, carregava pedra na cabeça, imagem nas costas, ia pagar promessa lá em Aparecida, em São Paulo, Canidé. De repente, encontra-se com a verdade, se sente incapaz. A verdade, para muitos, não poucos, é pouco atrativa. Isso é um engano do maligno. É o maligno que procura colocar no entendimento, no coração dos homens, de que a vida se resume somente aqui nessa terra. Tira a visão da eternidade, tira a visão do reino. Então quero convidar os irmãos
a olharem nessas duas perspectivas, com o coração aberto, pedindo: Senhor, mostre-me, revela-me, para que eu possa caminhar segundo a tua palavra. Não segundo o que o mundo, mas segundo a tua palavra. Amém? Vejam, queridos, o livro de Eclesiastes. Eu não sei quantos aqui já leram o livro de Eclesiastes, mas, inclusive, esse livro tem suscitado algumas questões. Tem algumas seitas, Testemunhas de Jeová e mesmo Adventistas do Sétimo Dia, que se apropriam deste livro de Eclesiastes e certamente ali armam suas tendas e não saem mais dali para tentar provar que o homem é tanto quanto um cachorro, uma vaca, um cavalo, um animal. Para com isso negar que o homem é um ser espiritual. Eles leem ali, Eclesiastes capítulo 9, como morre um cão, assim morre o homem. E ali, eles leem depois Eclesiastes capítulo 12, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Aí entendem espírito como sendo o fôlego de vida. Pronto, ele para por ali, e ali eles querem. E falta então o entendimento do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro muito profundo. E é um livro maravilhoso, é um livro que gera visão de vida. É um livro que são 11 capítulos ali mostrando que o homem é nada, até chegar no último capítulo, e então o escritor abre uma janela no céu e fala: agora eu quero que você olhe além do céu, ou além do sol. Volte o teu olhar para o Criador. É um livro maravilhoso. Os irmãos lerem esse livro, poderão fazê-lo nessa semana. São apenas 12 capítulos que ele possui. Os irmãos vão perceber que por 28 vezes, o pregador, muito provavelmente Salomão, na sua velhice, 28 vezes ele usou a palavra vaidade. Olha, são 12 capítulos e ele falou por 28 vezes, ou pelo menos em 28 capítulos. Não, é mais de 28 vezes, mas em 28 versículos, ele ali usou a palavra vaidade. Depois, por 9 vezes, ele vai usar uma expressão: correr atrás do vento. E depois, por 27 vezes, ele vai usar a expressão debaixo do sol. Queridos, o que esse livro de Eclesiastes, que tem esses 3 aspectos importantes, tem para nos ensinar? Vaidade, correr atrás do vento e debaixo do sol. Irmãos, vejam que, olha o interesse do pregador. Salomão, depois de ter vivido uma vida de devassidão, vocês conhecem bem a história de Salomão, né? Ele recebeu de Deus sabedoria, como nenhum outro homem antes dele havia recebido, e riquezas. Rei de Israel, um rei abençoadíssimo, com um reino de paz, um reino maravilhoso. O tempo áureo do povo de Israel foi no tempo do seu governo. Um homem que tinha de tudo, que começou bem, inclusive, mas que logo abandonou aquele caminho para então se entregar aos mais diversos prazeres. Entregar às vontades, às suas paixões, aos seus interesses carnais e a se esquecer de Deus. Depois que ele viveu afastado de Deus e para si mesmo, e agora estava na sua velhice, acabado, morrendo, então ele faz agora as considerações da sua loucura. Ele descobre quão louco é o homem que vive para si mesmo. É aí que surge o livro de Eclesiastes. E então ele começa a narrar este livro falando o seguinte, que tudo, e ali ele não exclui nada, tudo o que há debaixo do sol. A expressão debaixo do sol, que ele usa 27 vezes, é uma expressão chave, fundamental. Quando ele diz debaixo do sol, ele quer dizer, eu estou delimitando aqui os meus comentários. Eu não estou me referindo àquilo que há acima do sol. Eu me refiro às coisas daqui de baixo, daqui da terra. E, portanto, não queira interpretar este livro pensando nas coisas lá de cima.
Você tem que olhar neste horizonte terreno dos homens, da vida cotidiana, das lutas, das fraquezas, das tristezas, das angústias, das tribulações, das alegrias, dos prazeres. O ser humano não é um ser aqui na terra? Ou você não é daqui da terra? Você pode ser crentão, mas você não está aqui na terra? Vivendo, você vai para sua casa, trabalho, dificuldade, tem família. E que família a sua, hein, irmão? Meu Deus. Que família tribulosa. Ah, meu pai. Não é não? É boa? Maravilha. Glória a Deus. Sua família é uma exceção. Deus te abençoe. Então, queridos, aqui na terra ele diz, tudo o que há debaixo do sol. Vamos nos prender a isso aqui. Debaixo do sol. O que você faz aqui debaixo do sol? Seja o que for. Ele diz tudo. Sem exceção. É vaidade. Tudo é vaidade. E é como correr atrás do vento. Estão aqui as três expressões. Tudo que há debaixo do sol é vaidade. E é correr atrás do vento. Esse aqui é o resumo de Eclesiastes, capítulo 1 a 11. Qualquer coisa que você pensar daqui de baixo, está lá dentro de Eclesiastes. E se não tiver lá, está subtendido. Ou está resumido. Tudo que há. Mas aí falta a muitos essa percepção. Porque os homens têm vivido aqui na terra como se a vida aqui na terra fosse para sempre. Como se não houvesse um Deus. Vive aqui na terra como se não houvesse uma eternidade. Como se o tempo não fosse temporal. Como se o tempo nunca fosse se acabar. Aí os homens vão se entregando à sua vida, à sua vidinha aqui embaixo. Arrogante, presunçoso, louco, de maneira que ele vai ali gastando as suas energias, suas forças, e aí então o escritor de Eclesiastes diz, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Se quiser ter uma ideia do significado desse livro, ou do que ele quer dizer nos 11 primeiros capítulos, faz o seguinte, acorda amanhã bem cedo, coloca um moletom, tá frio de manhã, um tênis, bom, de corrida, assim, hoje eu vou me dedicar todo esse dia para pegar o vento. E aí você sai de manhã cedo. Vá aos lugares onde você pensa que você poderá pegá-lo. Você vai senti-lo. Você vai jogar a sua mão, tal, pega um saco, fica segurando, faz tudo. No final do dia, você verá o resultado. O resultado que você tiver é o significado de tudo que há debaixo do sol. Vaidade. A palavra vaidade, por muito tempo, no meio cristão, foi aplicada a brinco, batom, relógio, aliança, né, blush, essas coisas que as mulheres geralmente gostam de usar, e alguns homens também, né, gostam de... Mais as mulheres, né, irmã Heloísa? Irmã Heloísa não podia ser da Assembleia, né? Você foi da Assembleia, não, né? E como é que você conseguiu suportar? Vivia disciplinada. Ela vivia disciplinada, porque ela não dava conta, tinha que ser, diferente. Então vejam, mas por muito tempo usaram essa palavra vaidade para aplicar isso. E tem um certo sentido, mas não é bem isso que a palavra quer dizer, mas tem um sentido. Porque a palavra vaidade quer dizer tudo aquilo que é passageiro, tudo. Uma casa é vaidade, porque ela vai acabar. Imagine só, alguém que teve, em 1974, teve uma Brasília branca, motor 1600. Era um carrão. Quem andava nela, andava com a mão para fora assim, ó, e todo mundo olhava, e ele feliz da vida. Hoje ninguém quer saber da variante velha, ou da Brasília velha. Ou coisa feia a Brasília. Mas já foi orgulho para alguém. Não já foi? Talvez tenha sido objeto de discórdia, de inveja, de contenda, de divórcio. E hoje ninguém quer mais. Passou. Acabou. Está lá a jovem, nova, bonita. Ou o rapaz bonito, malhado, sarado. Tem um jovem que gosta de fazer halteres que fala, Está ali, tipo o Báfica, né?
forte, musculoso, faixa preta de karatê, ninguém mexe comigo, não me toca. É isso mesmo. Aí o tempo vai passando, daqui a pouco será comido pelos gusanos. O que é gusano? Verme. E o verme não está do lado de fora, não. Ele está dentro de nós. E eu falei, está dentro de nós. E o irmão João falou assim, graças a Deus. Tudo que a gente fala, ele diz graças a Deus. Mas é porque a Bíblia diz, em tudo dai graças. Graças a Deus que ele está aqui. Porque quando eu me lembrar dele, eu baixo a bola, né? Quieta. Você não é lá essas coisas. Você está com a barriga cheia de verme. Deus me deu o ministério dos gusanos. Eu gosto de falar dos vermes. Isso é um ministério. É desse jeito. A beleza vai embora. Vocês viram, quem lembra aqui da Dercy Gonçalves? Eu só me lembro dela daquele jeito, acabada. Não, ela já morreu. Mas assim, a minha lembrança dela é essa velha, aquela velhinha feia, com a boca suja, né? Mas de repente, porque ela morreu e passou na televisão vários programas e novelas que ela fez, eu falei, não é ela não pode. Vaidade. Vaidade quer dizer aquilo que é passageiro, aquilo que se acaba, aquilo que desaparece. A palavra vaidade está em oposição à verdade, que deveria ser traduzido por realidade. Vaidade e realidade. Tudo que há debaixo do sol é passageiro, vai passar. Não adianta brigar por causa das coisas, não adianta se orgulhar, criar problema, inimizade, sair da igreja, ficar com raiva, porque você está lutando por nada. É uma luta tola. É a ignorância do ser humano. Temos que crescer. O livro tem um objetivo, Eclesiastes, reduzir o homem e fazê-lo entender que tudo que está debaixo do sol tem valor algum. Tanto é que parece se reduzir a come, bebe e se alegra. Porque o que você ganha daqui é o que você come. Aí Jesus fala que você come hoje, amanhã o que você comeu vai para lugar escuso. Hã? Não está na Bíblia, não? Chega num restaurante. Ontem eu estive num restaurante com o irmão Gilmar e a irmã Nil. Pensa numa comida deliciosa. Meu Jesus da glória, é uma delícia. Aí você olha, primeiro olha o cardápio, né? Você olha primeiro o preço, à direita, para saber como é que está ali, né? Aí você, se agradar, você vai olhar do que se trata o prato. Ah, não, arroz à grega, né? Com bacon, cebola, tinha um alho torrado, uma coisa, um filé assado, coisa mais deliciosa. Chega a dar assim uma aguinha na boca. Aí você solicita ao garçom que traga aquele prato. Ele traz, aí você devora aquele prato. Aquela coisa. Aí logo, olha como é vaidade. Aí você olha assim para a comida assim. Ah, você não quer aquela coisa. Você dá até uma... Não dá uma... Nós não comemos agora, pastor Renato, no sábado, um tutu de feijão e uma rabada. Que tristeza. Que nós tivemos depois, não foi? Irmãos, que coisa deliciosa. Nós sofremos, suamos, uma coisa magnífica. Mas depois de alguns minutos, você não queria ver. Não quero ver. Não quero ver. Vaidade. Acabou. E não para, a vaidade não para aí não. Aquele prato delicioso que outrora nos despertava o desejo, vira o 2. E aí diz a Bíblia, Jesus diz, sai para lugar escuso, ninguém quer, fede. Mas o escritor de Eclesiastes falou o seguinte, é que o que vale aqui é isso, é comer e beber. Porque nada mais tem valor. Isso é para nos desenganar. É como que ele dissesse, eu quero que você se desengane desta vida.
Que você não olhe para essa vida com esses olhares, esse olhar brilhando. Não, não. Você tem que olhar para a vida. E precisamos da vida, tá? Precisamos. Você tem que morar, você tem que comer, você tem que vestir, você tem que trabalhar, tem que viver. Mas que você não entregue o seu melhor para aquilo que não é nada. Faça como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, que você se utilize deste mundo como se dele não precisasse, não se tornando escravo das coisas. Pessoas sofrendo com dívidas altas, porque não aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Comer filé é bom. E mingau também. Mingau? O que temos hoje para o almoço? Mingau. E você pode escolher entre mingau de aveia e cremogema. É caro, maisena. Maisena. Comer feliz, dar graças a Deus porque tem o mingau para comer. O que é o alimento hoje? Mingau. Delícia. Vai dormir em paz. Amanhã o que tem? Linguiça. Glória a Deus pela linguiça. Ovo. Picanha. Ai. Nada disso pode nos entristecer ou nos tornar arrogantes. Seja livre, meu irmão. Se liberte de toda sorte de impressão falsa a respeito deste mundo. Pessoas que sofrem porque não pode ter um sapato. Aquele sapato que a pessoa queria. Ela, no caso, porque as mulheres sofrem. As mulheres sofrem por causa do sapato. E tem umas que deixam o marido doido. Enquanto ele não der aquele sapato, não sai nada, não rola. Vocês estão rindo? Engraçado. Isso é de chorar. Então, o escritor de Eclesiastes, ele tem o objetivo de nos desencantar. Tirar esse encanto maligno, essa sedução da vida. E aí, então, depois de 11 capítulos, eu acho que quem consegue chegar até o capítulo 11 está só as tiras, acabado. Ele já olha assim e diz, olha, isso não significa que você não vai viver, hein? Eu não quero ver ninguém semana que vem aqui. Pastor, essa vida não é nada. Não. É a relação entre você e as coisas. É essa relação que tem que ser mudada. De uma relação de possuído para possuidor. Não é diferente? Você é possuído ou você é possuidor? Tem que ser possuidor. Não possuído. Possuído porque a coisa te tomou. Eu contava antigamente para os irmãos aqui a parábola, o conto do cavalo Costomir. Um dia eu vou preparar uma mensagem só baseada nesse conto de um escritor russo que maravilhosamente compôs esse conto. Um cavalo. O conto é o cavalo contando a sua história, a sua vida. É um conto longo, ele vai contando desde o seu nascimento até a sua morte. Ele conta o cavalo. E aí, num dado momento, ele fala assim, olha, eu vou falar para vocês um pouco sobre a loucura do cristianismo. Aí o crente se ofende. O cavalo vai falar a loucura do cristianismo. Aí ele vai mostrar, ele só fala cristianismo só nesse ponto. Depois não fala mais. Depois vai falar dos homens. Mas se você entende o que é o cristianismo, e você entende o que ele está dizendo, você vai saber que o grande pressuposto do cristianismo é o dinheiro, são as posses, essa terra, a riqueza daqui da terra, deste mundo, que é uma distorção do verdadeiro evangelho, e é uma distorção do verdadeiro cristianismo. Porque há um cristianismo verdadeiro e há um falso. Há um evangelho verdadeiro e há um falso. E esse cavalo fala tanta coisa. Melhor colocar o cavalo para pregar em muitos púlpitos a ouvir muitos pregadores. Porque aquele cavalo fala a verdade. Lógico,
O conto é uma ficção, né? Cavalo não fala, cuidado, viu? Irmãos, eu fui na igreja ali, descobri que cavalo fala. É um conto, irmãos, é um conto. É para ilustrar. O cavalo Costomy, de Leon Tolstói. É um escritor russo. E ele fala o seguinte, ele fala assim, engraçado, nós os cavalos, ou que sejam os animais, nós temos sede, aí vamos ao rio, bebemos água, e depois nós deixamos o rio lá, para os outros animais beberem, e vamos embora. Os homens não, eles vão lá, cercam o rio, com a cerca e diz, é meu. É meu, se beber tem que pagar. Aí o cavalo ficava admirado com essas coisas. Ele falou assim, eu fico encabulado como que os homens têm nos lábios, constantemente, esse pronome possessivo. É meu, é minha, meu carro, minha mulher, meu dinheiro, meu cavalo. Aí o cavalo se espantou quando ele ouviu o dono dele falar assim, aqui meu cavalo. Aí falou assim, como é que eu sou dele? O cavalo ficou surpreso. Como é que eu, um cavalo, posso ser dele? O cavalo não pode por onde ele quiser, porque alguém cercou ele. É meu, vai ficar aqui, o cavalo. É meu. Mas não é verdade que os homens são assim? Os homens, não é o cristianismo. O problema é que o cristianismo, quando se degradou, eles ficou com uma expressão da carne do homem caído. E ele expressa essas coisas perversas e pecaminosas. O livro de Eclesiastes é para desiludir, é para desencantar, é para acabar com tudo. Aí quando está lá o indivíduo que lê o livro, está lá no final, capítulo 11. Aí o escritor fala assim, ei, opa, o que foi? Agora você vai me ouvir. Aí é onde ele abre, como eu disse, uma janela para o céu. Aí ele te convida a olhar acima do sol. Ele diz, lembra-te, pois. Esse pois, ele tem um significado tremendo. Porque ele primeiramente desiludiu você da vida. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Nada é para sempre, nada é duradouro. Nada você... Agora ele abre a janela e fala assim, olha, há um Deus acima do sol. E só ele é que vale a pena fazer ou falar ou seguir, ou fazer qualquer outra coisa. É Deus. Porque Deus é eterno. Deus não é vaidade. E de sorte que todos os homens, um dia, vão ter que prestar contas ao eterno. Olha como a nossa vida muda. Quando você agora já não vai mais sofrer. Porque você agora não vai valorizar mais as coisas que passam. Se tiver o filé, você come e dá graças a Deus. E se tiver o mingau, você dá graças a Deus. E se faltar o mingau, você dá graças a Deus. Você não vai morrer, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se ficar rico, glória a Deus. A riqueza é dele. Ele me deu a graça de possuí-la para que eu possa administrá-la para a sua glória. E se ele não te der, glória a Deus. Quero ser eternamente dependente dele, até para comer. E o que tem também deve ser dependente, sabendo que a riqueza não lhe pertence. É por isso que ele diz, lembra-te do teu Criador. Então ele abre uma janela e diz, há um Deus para quem você deve olhar, e é a única coisa que vale de fato a pena. E isso é uma transição para 1 Coríntios. Porque em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele parece tomar um pouco, né, de Eclesiastes, quando ele diz, no capítulo 15, que se a nossa esperança se limita a esta vida, que texto forte, né? Gente, que coisa gloriosa. Porque se a nossa esperança se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que o capítulo 15 fala sobre a ressurreição. Todos morremos para ressuscitar.
Aí o capítulo 15 todo, se você ler, ele começa mostrando ali o fundamento do evangelho. Atenção! Qual é o grande fundamento do evangelho? Quem sabe? Fundamento do evangelho. Sabe que o fundamento é o que dá sustentação. Você tirá-lo, até as colunas caem. Qual é o fundamento do evangelho apresentado em 1 Coríntios capítulo 15? Jesus ressuscitou. É a base. O cristianismo de Deus, da Bíblia, existe por causa da ressurreição de Cristo. Porque a despeito de quem ele é, e a despeito do que ele tenha dito, se ele tivesse morrido e permanecido na morte, qual a graça? Ele seria mais um prisioneiro da morte. Mas ele venceu a morte. Jesus quebrou, ele rompeu os grilhões da morte. Ele venceu a morte. Ele saiu da morte. Corporalmente. Uma ressurreição corpórea. Não foi em espírito. Ele sai do Hades em espírito, porém, ele ressuscita o corpo que estava na sepultura, como claramente nos diz em Atos capítulo 2, não deixarás que o teu santo veja a corrupção. E ele ressuscita, e corporalmente, lógico, um corpo glorificado, né? Não esse corpo enquanto o nosso, mas um corpo de carne e osso, porém em glória, incorruptível, imortal. Ele ascendeu aos céus e está entronizado à direita do Pai. Esse é o fundamento do evangelho. Mas, por causa desse fundamento, nós também temos uma certeza. Qual é a certeza do evangelho? O fundamento é Cristo ressurreto. E a certeza é que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É a certeza. Ah, mas o fulano creu e morreu, mas tem a vida eterna. Como é que pode ter morrido e tem a vida eterna? É a certeza de que o mesmo Deus e o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais. E nós, juntamente com todos aqueles que um dia morreram, seremos glorificados e estaremos diante de Deus. Então, Eclesiastes nos desilude da vida. 1 Coríntios abre os nossos olhos para a certeza vindoura, de maneira que você não pode viver de qualquer maneira aqui na terra. Ah, não, aqui morreu, acabou. Não, cuidado. Tudo o que você faz aqui reflete no futuro, na eternidade. Tudo. É lógico que muito que fazemos aqui reflete aqui mesmo, né? Mas isso também há de refletir, certamente, na eternidade. De maneira que a primeira perspectiva de Eclesiastes, você se quebranta. E na segunda perspectiva de 1 Coríntios capítulo 15, você passa a andar sobriamente. Não como quem está embriagado, não como os que estão adormecidos, mas você passa a viver a vida cristã, sobretudo, com muita responsabilidade. Quando eu digo vida cristã, não é a vida de igreja, não. Vida cristã é vida com Cristo em todos os lugares da sua existência, da sua vida. Aqui dentro do local de reuniões, no seu lar, no seu trabalho, no trânsito, nas suas viagens, no seu lazer, na sua família, onde quer que você esteja, você tem uma vida com Cristo a ser vivida. E aí é onde entra a nossa responsabilidade. E nós poderíamos aqui passar a noite toda falando inúmeras possibilidades e características da vida humana. Como viver? Eu selecionei apenas algumas, que eu quero enumerá-las aos irmãos. Como nós temos vivido? Vamos colocar 4 pontos importantes aqui. Primeiro, quanto tempo eu tenho vivido? Ou seja, você já viveu quanto tempo? Por exemplo, eu já vivi 30... Quantos anos eu tenho mesmo? 37. Eu já vivi 37 anos. Vou fazer 38 agora no mês de outubro, no dia 6, viu? Nota na sua agenda. Dia 6 de outubro, aniversário do Bispo Alexandre. Pode colocar. Aí, bem direitinho. Letra legível, pra você não esquecer.
Você não coloca um letra legível, depois você fala assim, o que eu queria dizer aqui mesmo? Não sei. Não dá para entender. Mas veja, então, quanto tempo você tem vivido? Eu tenho vivido, até então, meus 37 anos e alguns meses. Primeiro ponto. E você, quanto tempo tem vivido? 30, 20, 40, 50, 21, 14, 10, 11? Quanto tempo? Cada um tem uma idade diferente, não é? Primeiro ponto é esse. Segundo, como você viveu esses anos? Reflita um pouco sobre isso. 3, quantos anos você ainda pode viver? Eu acho que ainda vou viver mais uns 20. Eu, Alexandre. Talvez eu vou chegar à casa dos 60, por aí. Não, eu não sei. Eu penso que eu não passo dos 60, mas às vezes passa. Isso é coisa da minha cabeça, coisa de gente que não tem o que pensar. É? A minha mãe, ela acha que ela vai viver o mesmo tempo de Matusalém. Não, mas eu não estou mentindo não, nem exagerando. Um dia eu falando, mãezinha, se prepara, porque a senhora já passou da casa dos 65, daqui para frente, qualquer hora é a hora, né? A gente não tem que falar essas coisas, tem que falar. Vocês têm medo de falar essas coisas? É lógico que quem está novo também pode ir embora. Mas assim, a pessoa já chegou aos 60, vai estar indo para os 70, aí eu aviso, olha, vai se preparando, qualquer hora é a hora. Aí ela, meu filho, você nunca leu na Bíblia não aquele homem que viveu 969 anos, meu filho? Quer dizer, ela deve pensar que vai viver tudo isso, que ela deu um exemplo. Eu penso que ela deve imaginar que ela vai viver mais uns 900 anos. Mas quanto tempo você ainda poderá viver? Mais uns... Não estou perguntando com exatidão. Eu não estou perguntando se você sabe. Vamos dizer, você não tem uma imagem, não? Pastor Renato, você vai viver mais quanto tempo? Mais uns 30? Você tem uns 50 e... 48? Mais 30, 78? Você tem 60? Mais 10? Pelo jeito aí, minha filha, não passa da semana que vem. É brincadeira. É brincadeira. Não, o caminho aí, você está tão desanimado. Ela estava agora e ia fazer ginástica, ó, irmãos, ó, no culto, ó. O braço doeu. Reumatismo é a morte. É a morte dizendo, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, você não vai se livrar de mim. Mas é. Então, irmã Raimunda, não é quanto o tempo exato, não. Sim. Então, a irmã Raimunda pensa que ela vai viver mais uns 100 anos. Ela pensa. Mas não importa se é 100, se é 30. Vamos ao ponto. Primeiro, quanto tempo você viveu? Como você viveu? Terceiro, quanto tempo você ainda pode viver? Não importa. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200. Agora, a quarta questão. Como você poderá viver esses próximos anos? Queridos, Jesus, ele veio para restaurar os quebrantados de coração. Você pode ser curado das suas dores, dos seus traumas, suas angústias, suas tristezas, seus medos. O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele veio dar vista aos cegos. Quem são os cegos? São os homens. Aí o cego lá também. Mas a pior cegueira não é dos olhos físicos. A pior cegueira é a do coração, é a da alma. É certo que nenhum de nós queríamos ser cegos de nascença, ou cegos dos olhos físicos, né? O problema é que nós não consideramos isso. Isso também é cegueira. É loucura achar que a cegueira dos olhos físicos... Então, fala assim, quer ver uma coisa? Qual cegueira que é maior? Dos olhos físicos ou espirituais? Aí todo mundo em uníssono. Espirituais. Agora, quem queria trocar a cegueira espiritual pela cegueira física? Senhor, na tua presença, aqui estou ajoelhado. E eu te peço de coração, tire a minha visão dos meus olhos físicos e a dê ao meu coração. E tire a cegueira do meu coração e coloque nos meus olhos físicos.
honestamente falando, quem queria isso? Que bênção se todos nós ficássemos cegos. Que bênção. Talvez seria a melhor coisa do mundo, de nossa existência toda. Todo mundo cego, porém vendo. Aí você viria as coisas eternas. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério. Isso é tão verdadeiro que até os pagãos viram. Até os pagãos. Olha para os poetas gregos. Quando você lê ali Édipo Rei. Já leram Édipo Rei? Lembra lá daquele cego? O cego que via tudo. O único que via e entendia era o cego. Porque quem via, não via. Em um dado momento, o Édipo olha para o cego e diz assim, seu cego. E aí o cego, que era profeta, disse, você tem razão, eu não consigo ver você, as coisas físicas. E você, por outro lado, também é cego, porque você não consegue ver o que está acontecendo contigo, o seu destino, o seu fado. Porque a história de Édipo Rei é uma coisa fantástica. Quem não leu tem que ler. Tem que ler, você vai ganhar muito na sua vida. Até o pagão viu. Até o pagão. Agora, os crentes muitas vezes não conseguem perceber. Jesus veio para curar os cegos, os paralíticos, os coxos, os mancos, ressuscitar os mortos, os leprosos. Ele veio restaurar, mudar, salvar, libertar. É o Evangelho. É por isso que o Evangelho está cheio de exemplos desse tipo de libertação. Jesus uma vez falou a respeito de um homem rico. O texto começa assim, um homem, aproximando-se de Jesus, disse, mestre, convença meu irmão, briga com meu irmão, repreenda meu irmão, porque ele não quer dividir comigo a herança. Porque havia ali um problema de herança. Sabe que não tem esse problema de herança? É bom ninguém morrer, então se morrer é bom não ter nada. Porque, meu Deus, se tiver uma besteirinha, a briga é grande. Né? Briga é grande para ter. Aí Jesus então disse, quem me constituiu partidor entre vós? Pergunta, hein? Em seguida, Jesus conta uma parábola para ilustrar a loucura dos homens loucos. E qual é a loucura dos homens loucos? Da qual o Senhor quer nos libertar. Ele diz, certo homem tinha um grande campo, uma grande seara, tinha um sítio, uma fazenda. E num dado momento, num dado ano da sua vida, aquele campo daquele homem produziu muito, mas pensa numa safra grande, boa. E aquele homem ficou tão assim entusiasmado, que vendo tudo aquilo, tanta produção, ele disse para consigo mesmo, o que eu farei diante dessa prosperidade toda? E eu pergunto para você essa noite, para você está sozinho aqui no auditório, lembra? Tem ninguém aqui, só está você. Se Deus hoje te desse uma bênção de você ter muito dinheiro na sua vida, muito dinheiro. Aí para poder ficar mais prático, que é o que geralmente vem à cabeça de todo mundo, se você tivesse um prêmio aí de uns 120 milhões de reais. Vocês já pararam para... Quem já falou assim, se eu ganhasse esse prêmio da cena, eu... Quem já falou isso? Ou quem nunca falou isso? Se eu ganhasse esse prêmio, eu... E aí? Aquele homem tinha ali no seu campo cheio de prosperidade. Muita comida, muito trigo, muita cevada, muito milho, muito tudo. E ele disse para consigo mesmo, eu pergunto, o que você diria para você mesmo diante disso? Jesus está repreendendo a riqueza aqui nesse texto? Ele está repreendendo o rico. O problema não é a riqueza, é o coração de quem a possui. O que você diria a você? Eu compraria uma casa na praia,
Aí eu ia comprar o apartamento dos meus sonhos. Aí eu ia comprar um carro dos meus sonhos. Eu iria comprar o quê? Aí você vai sonhando, né? Sonhando. Aí se quem sonha é o crente, aí ele fica tentando convencer a Deus de que ele é digno, merecedor de ganhar aquele prêmio. Ah, se eu ganhar, você vai comprar um lote para a igreja. Atenção. Falar em lote para a igreja, eu quero que todos aqui estejam muito claros de uma coisa. Nós não queremos lote. Que não seja algo de Deus. Não queremos nada que seja por vias escuras. Já tivemos várias propostas para sair do aluguel, mas se não for a luz de Deus brilhando claramente, nós vamos pagar aluguel até Jesus voltar. Amém? Não me interpretem mal, eu não quero. E os obreiros também não querem. E a igreja também não quer. Quer? Não. Não, pastor, mas é coisa rápida, assim, então logo sai do aluguel, aí pegar. Não. O nome de Deus nunca será glorificado com coisa errada. Nunca. Ou vai? Não vai. A obra é de Deus. Não queira fazer coisa errada, meu irmão e minha irmã, achando que não tem a bênção de Deus. Não tem. Então veja. O que você diria para a sua alma com uma grande prosperidade? Aí tem várias coisas, né? Aquele homem disse para consigo mesmo: eu tenho uma ideia muito boa. Vou refazer os meus celeiros, novos celeiros, celeiros maiores. Vou armazenar toda a comida, todo o mantimento. Depois que estiver tudo prontinho, eu quero olhar. Igual Deus lá em Gênesis capítulo 2, que olhou e viu que tudo era muito bom. Eu quero olhar para todos os celeiros, saber se está tudo de acordo com os padrões, para que nem nada estrague. Então, depois que estiver tudo armazenado, eu direi à minha alma: ó alma, come, bebe e regala-te. Olha, esse homem é um homem que não leu o livro de Eclesiastes. Em nenhum momento ele pensou em Deus. Em nenhum momento ele pensou no seu próximo. Ele só pensava que a sua alma agora seria uma alma obesa. Uma alma obesa que tinha para muitos anos alimento armazenado para o seu prazer, para o seu gozo, para a sua satisfação. E aí Jesus, contando a parábola, ele está falando de um certo homem. De repente Jesus entra dentro da parábola, como se estivesse vendo literalmente o homem fictício da parábola, e diz para ele: louco. Já viram na parábola? A parábola não diz, e Deus então diz. Não. Jesus entra na parábola e interpela o homem da parábola, chamando-o de louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Os irmãos estão entendendo isso? Isso tem que entrar dentro de nós. Tem que nos ganhar, irmãos. Irmãos, essa igreja é uma igreja próspera. Nós temos aqui, a maioria dos irmãos são pessoas prósperas pela graça de Deus. Que bom, que maravilha. Mas o que você está fazendo? Como você administra esses bens? Está aqui, ó. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens reservado, para quem será? Vejam só esses textos de Eclesiastes. Abra sua Bíblia, rapidamente. 3 ou 4 versículos, como que o pregador fala dessa questão do dinheiro, das riquezas. Capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 8. Isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Esse homem não tinha irmã, não tinha filhos, não tinha ninguém, sozinho, e trabalhava desesperadamente para possuir riquezas. O que ele tinha que falar? Não, eu não tenho ninguém mesmo,
Eu vou reduzir minha carga de trabalho aqui bem pouquinha, só para não morrer mesmo, vou vivendo aqui tranquilo. Tem que descansar, desfrutar, passear, sentar com os filhos à mesa, abraçar seus filhos, acordar com seus filhos, dormir com seus filhos, acompanhar seus filhos. Coisa boa é a família ali vivendo. Mas tem pessoas que mal veem os filhos, trabalhando, sem cessar, desesperado. Veja só o capítulo 5, versículo 13 de Eclesiastes. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Capítulo 6, versículo 2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Tem muito dinheiro, muita riqueza, só que não tem intestino, não tem estômago, não pode comer, não tem vontade, não tem nada. Aí os outros ficam comendo a riqueza dele. Come, ele fica doente olhando. Podre de rico. Tristeza. Que tristeza. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Isso nos leva a uma outra parábola de Lucas 16. Irmãos, quiserem abrir, eu vou narrar o fato. Fala aqui de um administrador infiel. Antes de ser administrador infiel, ele é um administrador. Agora, esse administrador era infiel. Poderia ser fiel? Poderia. Porque há administradores fiéis e há administradores infiéis. Você é um administrador? Sim. Você, diga assim, eu sou um administrador. Você administra o quê? Os recursos de Deus. Recursos não somente materiais, mas tudo aquilo que Deus te concedeu e te confiou. A vida, o seu corpo, a sua inteligência, os seus dons, suas habilidades, seus filhos, sua família, seu esposo, sua esposa, a igreja, os seus recursos materiais, financeiros, sim, o seu tempo, o que fazer do seu tempo. Então a Bíblia diz que esse administrador, ele estava defraudando os bens do seu senhor. Ou seja, o que é defraudar os bens do Senhor? No caso da parábola, está falando daqueles homens que na sua administração do que Deus lhe confiou, ele não executa a vontade de Deus. Ele toma aquilo para o seu próprio prazer, para o seu próprio luxo, para o seu próprio orgulho, para o seu próprio bem-estar. Usurpa. A parábola então nos mostra como que muitos, nessa busca do possuir, do dinheiro, das coisas, acabam sendo pessoas enganadas. O primeiro da parábola é um homem louco, porque ele não prevê que a sua morte pode acontecer a qualquer momento. Já o administrador infiel dessa parábola de Lucas 16, ele é enganado. Por quê? Porque ele pensa que ele está enganando o seu patrão, né? O seu senhor, e ele pensa que ele vai viver a vida toda enganando, sem que nunca seja descoberto. E a Bíblia diz que logo chegou aos ouvidos do Senhor, daquele homem, e então ele disse: presta contas da tua administração, porque já não mais permanecerá nela. Eu te pergunto, se Jesus fosse nos julgar hoje, a cada um de nós, pela nossa administração, você permaneceria nela? Ou você seria tirado dela? É que você tem que refletir. Só estamos nós dois, você no auditório e eu aqui em cima. Se Jesus fosse hoje nos julgar pela nossa administração, você continuaria nela? Ou ele diria para você: presta contas da tua administração, porque já não permanecerás nela? A resposta é simples. Se você é um bom administrador e fiel administrador, você poderá continuar nela. Mas se você é um mau administrador, o Senhor poderá tirá-la de você. Pastor, aí, como é que eu faço? Como é que é esse negócio de administrar? Primeiro, atenção. Atenção.
Você tem que cuidar da sua família. Você tem que alimentar a sua família. Tudo que você adquire tem que ser para a sua família. Sem egoísmo, você tem que suprir a sua casa. Amém? A sua casa vem em primeiro plano. Tem pessoas que são boas para dar dinheiro para os outros da rua. Quando é para casa, não, aí ele joga na cara da mulher. Ele detém o dinheiro. Você está comendo da minha comida. Você é um mau administrador. Primeiro que a comida não é sua, é de Deus. Segundo que a esposa é sua, porque Deus a confiou a você, e você deve cuidar dela como aquele que vai prestar contas e terá que devolvê-la a Deus em perfeitas condições psicossomáticas diante de Deus. Espírito, alma e corpo. A igreja, não sei se vocês acreditam nisso, mas é a noiva de Cristo. Se vocês encontrassem a noiva de Cristo em algum lugar, pensa numa mulher. Esta é a noiva de Jesus Cristo. Você cuidaria bem dela ou não? Pessoal, estou acabando. Você cuidaria bem ou não? A noiva de Cristo. Esta é a noiva de Cristo, então você tem que cuidar dela. A igreja é a noiva de Cristo. Temos que cuidar da igreja, cuidar uns dos outros. Temos que nos preocupar uns com os outros, orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, nos compadecer uns dos outros. É uma família. Nós não podemos ignorar a igreja como se ela fosse nada. Você não pode pensar que a vida cristã é uma questão individual, que não é. A revelação do Novo Testamento é que Cristo tem na terra o seu corpo, a sua noiva, a sua igreja. Viver para a igreja, amar a igreja, se preocupar com a igreja, se dar para a igreja, sofrer com a igreja e não andar sozinho. Um administrador fiel, ele cuida da igreja. O administrador infiel ou fiel, ele certamente também se preocupa com o seu próximo, aquele que está próximo dele. Ou seja, aquele que entende que tudo aquilo que é e possui deve ser colocado a serviço de Deus e não a seu próprio serviço. Tiago capítulo 4, rapidamente, queridos, vamos encerrar. Tiago capítulo 4 nos fala daqueles que estão inchados. Aos loucos, aos enganados, aos inchados. Pensa num sapo, quando incha aquele papão. Tem muitos assim. Olha aqui. Esse aqui eu quero que todos olhem na Bíblia, olhem bem claramente. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Olha a pergunta. Vocês têm experimentado guerras e contendas no lar, com a sogra, com o sogro, com o filho, com o vizinho, com o patrão, com o irmão de igreja, confusão? Pensa numa coisa perturbada. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Está vendo como o problema aqui é o homem? Não é outra coisa. É o coração. É o modo como você vê. O modo como ver as riquezas. O modo como ver a administração. O modo como ver o outro. Temos que aprender, temos que nos humanizar, para então recebermos mais de Deus, nos tornarmos mais semelhantes a Ele, e então pararmos de ser esses que promovem essas guerras e contendas. O problema é que depois que inventaram essas coisas aí, tudo é culpa do diabo. O pessoal briga, xinga, pega pau para atacar e tudo. De quem é a culpa? O diabo está furioso. Não, o diabo está com medo de vocês.
Vocês são terríveis. O diabo fala assim, Deus me livre de brigar com esse povo, se eu entrar nesse meio eu apanho. É verdade, queridos. Tratar com coração, humildade, amor, paciência, longanimidade, querer o bem do outro, ajudar o outro. Se bem que tem uns que se aproveitam da bondade do outro e aí viram aquela coisa, né? Os loucos, os enganados, os inchados. Mateus 24, 37 em diante, diz daqueles que, por ocasião da vinda de Cristo, estarão comprando, vendendo, construindo. Ou seja, são aqueles que vivem despreocupados. Aqueles que vivem seus prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 13, fala daqueles que vivem de projetos. Vivem sempre cheios de projetos. Hoje ou amanhã eu irei para tal cidade, passarei lá tanto tempo e farei isso, isso e aquilo outro. Aí o texto bíblico diz claramente, deverias dizer o seguinte, se Deus quiser, não somente faremos isso ou aquilo outro, mas, ou seja, não devemos ser aqueles que são loucos, ou enganados, ou inchados, ou despreocupados, ou ocupados. Os irmãos entendem isso? Pelo contrário, cultivar então um coração. Lembram do Salmo 23? É aquilo ali, ó, coisa simples. O Senhor, Yahvé, é o meu pastor. E nada me faltará. Eu sei que alguns têm se esforçado em dizer que esse nada não quer dizer isso, tal, porque no hebraico, aí está aquela confusão toda. Mas o texto muito claramente nos diz que esse nada nos faltará não é uma pretensão de triunfalismo, de que eu vou ter de tudo do bom e do melhor. Porque o texto não permite você pensar assim. Nada me faltará quer dizer, com Deus, tudo vai ser do jeito que deve ser. E certamente serei bem-sucedido. E ser bem-sucedido não de acordo com os homens, mas de acordo com a vontade de Deus. Porque diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui dá a ideia de prosperidade. Refrigera a minha alma. Aí olha os aspectos espirituais da coisa. Guia-me pela vereda da justiça. Porque o Senhor é aquele que te dá os pastos verdes, te dá água fresca. Mas é aquele que fala, você tem que caminhar na vereda da justiça. Na vereda do que é reto, do que é correto, do que é bom, do que é justo, parar de malandragem, parar de enganar, parar de mentir, parar de usurpar, parar de roubar. Pastor, aí crente rouba? Rouba. E pior que rouba dentro daqui dentro aqui, ó. Pastor Renato chegou um dia aqui, não que ele tenha roubado, mas ele chegou com a pastinha, porque ele é o tesoureiro da igreja, pastor humilde, tranquilo. Aí colocou ali naquela cadeira azul ali a bolsa dele lá. Com dinheiro da igreja, irmãos, de oferta. Aí não veio um irmão em Cristo, como Judas era para os demais apóstolos, e abriu a bolsa do pastor Renato aqui dentro. E levou R$750. Aqui dentro. Mas aqui dentro do local. Foi lá atrás, mas foi aqui dentro. Só tinha crente no dia aqui dentro. Não tinha um visitante. Não, abriu a bolsa grande, abriu a bolsa pequena de dentro, pegou, abriu dois zíperes. Eu nunca falei essa palavra no plural. Rouba? Bem, mas você pegou o dinheiro de Deus. Não foi dele nem meu. Você não me roubou, ó. E nem a ele. Caso esteja aqui. Às vezes está, né? Às vezes não está. Nós não sabemos quem foi. Essa é a verdade. E não foi engano, não, porque ficou aberta a bolsa. Porque se fechasse, podia ser que alguém chegasse. Tudo aberto. Bem, ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ó. E por que ele nos guia?
pela vida da justiça? Por amor ao seu nome, ao nome dele. Porque aquele que anda na justiça glorifica o nome de Deus. Quem anda metido em confusão e coisa errada, blasfema do nome de Deus. Aí diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, é possível. Essa caminhada é possível. Tem pastos verdejantes, tem água fresca, tem caminho de justiça e tem vale da sombra da morte. Mas ainda assim, não temerei mal algum. Olha, é isso que a vida... Porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara, a vara disciplina, e o teu cajado que salva, me consolam. É isso. Essa vida de comunhão, sabe, vida cristã. Olha, irmão, você pode ter tudo, você pode até ser rico. Riqueza não é pecado. A questão é o seu coração. Onde está o seu coração? Como é que você olha? Como é que você vê? Como é que você lê? Deixa o evangelho te salvar, deixa ele te libertar. Abre o seu coração e fala, Senhor, me liberta. Quebra essas correntes que me algemam. E aí me transfere para uma atmosfera de glória, de luz, de poder. A sua vida será uma bênção. Uma bênção. Mesmo para o filho pródigo, que estava longe, tinha jeito. Para você também tem jeito. Basta você fazer como o filho pródigo, né? Voltarei. Na casa do pai tem pão. Até os empregados comem, então eu vou voltar. Você pode. Você pode. A graça de Deus está sobre a sua vida. O nosso grande desejo, enquanto ministério apostólico, de volta à palavra, é que todos vocês, incluindo a mim, todos nós, possamos ser alvos efetivos dessa grande salvação. Salvação. Para que naquele dia sejamos nós aprovados. Amém?